Shalom, amada, bom dia! Estamos começando um novo livro, o livro de 2 Crônicas. Glória a Deus pela sua vida, que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, em nome de Jesus. Bom, Crônicas são livros históricos, né? A gente está vendo aqui que o escritor, que é Esdra, ele está querendo mostrar para os expatriados, né? Aqueles que estão voltando para Jerusalém, para Israel, né? Sobre a história dele, sobre como foi que se deu. E aqui em 2 Crônicas a gente vai ver mais sobre a descendência do rei Davi. A gente viu muito sobre o início da história e aqui a gente vai ver já a partir de Davi, dos seus descendentes, como é que se dá esse reinado. Tanto que esse primeiro capítulo aqui já fala sobre Salomão, né? O reinado dele quando começa. Então, assim, Esdras, ele quer muito nos mostrar como foi que as coisas aconteceram. É um livro histórico e tem um destaque que está lá no capítulo 7, versículo 3, que fala: quando todos os israelitas viram o fogo descendo da glória do Senhor sobre o templo, e eles se ajoelharam no pavimento com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Isso é algo que tem que estar no meu coração e no seu coração sempre. Saber que, por mais que a circunstância para a gente não possa parecer boa, a gente precisa lembrar que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Então, assim, a gente vai ver lá no capítulo 7, parece que está um pouco escondido esse versículo, mas é um chamado, né, para esse livro de história, para nos lembrar de uma realidade, que Deus ele pode nos conduzir por uma vida, independente das circunstâncias que a gente esteja enfrentando. Então, quando a gente se lembra que Deus é bom e que seu amor dura para sempre, a gente pode enfrentar qualquer dificuldade, qualquer barreira, né, qualquer perda. Lembre-se disso hoje. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Que eu e você possamos experimentar mais e mais do amor de Deus. Bom, antes de a gente começar essa leitura, começar esse novo livro, glória a Deus, eu te convido mesmo para a gente imergir nessa história, né? Que a gente possa agora orar, dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Já estou aqui com o óleo da unção, aqui já está cheirando ao óleo e aqui a arca da aliança, né? Então eu vou te convidar para a gente dar aquele bom dia. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, lindo, poderoso, cheiroso Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Nós somos tuas, Senhor. Pertencemos a ti. Declaramos nossa mente, nosso coração, Senhor, voltados para ti. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Nós declaramos que não queremos nenhum outro bem, não queremos nenhum outro Senhor em nossas vidas, que o Senhor é o suficiente, é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Redentor vive. E nós queremos aprender mais da tua palavra. Ensina-nos hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui para o capítulo 1, a gente está vendo aqui, ó, o capítulo 1, é só essa partezinha aqui, e fala sobre o rei Salomão. Então a gente vai ver esse capítulo 1 aqui, começa assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Você pode dizer: o Senhor, o meu Deus, está comigo. Vamos lá. O Senhor, o meu Deus, está comigo. Amém, aleluia. Que eu e você possamos estar ali no centro da vontade de Deus, estar com o Senhor. Amém? Versículo 2. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, aos juízes e todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. E ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Uau, esse aqui a gente está vendo, né?
que já começa o reinado de Salomão e ele já começa bem, né? Já começa adorando ao Senhor, ali oferecendo sacrifícios, holocaustos ao Senhor, já declarando que ele quer a presença de Deus, ele já foi à tenda do encontro, ele já foi ali à Arca da Aliança, e ele levou o povo e os líderes a fazerem isso também. Então, assim, que eu e você, a gente comece nosso dia assim, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, amém? Versículo 7. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Olha só Salomão pedindo sabedoria. Olha só, você sabe de uma coisa? Davi, ele teve alguns momentos com Salomão e ele falava sobre isso com Salomão. Então, quando Salomão teve a oportunidade de falar com Deus, foi a primeira coisa que ele pediu, foi sabedoria. Porque Davi estava dizendo: Salomão, você vai ser líder de um povo, você vai ser um rei de um povo, você precisa estar ali liderando com sabedoria, peça a Deus sabedoria. E eu tenho certeza que isso que Davi fez com Salomão trouxe esse resultado. Porque Salomão não pediu uma outra coisa, a não ser que a glória do Senhor continuasse ali. Mas para que continuasse, para que ele continuasse levando o povo a adorar o Senhor, ele precisava de sabedoria para as circunstâncias do dia a dia. E eu e você, nós precisamos também. Porque todos os dias nós temos coisas para lidar, a gente tem decisões para tomar, a gente tem passos importantes a dar. E isso nós precisamos da opinião do Senhor, nós precisamos da direção do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Sabedoria, a revelação que vem do alto, a palavra que vem daqui, do trono do Senhor, que é para nos ensinar. E que seja assim comigo e com você também, pedindo sabedoria em nome de Jesus. Amém? Versículo 11. Deus disse a Salomão: já que este é o seu desejo, é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens e honras como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Uau! Olha só a resposta de Deus para Salomão. Primeiro, uma coisa incrível, né? Deus apareceu a Salomão. Outra coisa incrível, Salomão pediu sabedoria. E outra coisa incrível, Deus disse, ficou, uau, surpreso, disse: Salomão, olha, você não pediu dinheiro, você não pediu casa própria, você não pediu um carro de luxo, você não pediu, sabe, aquelas coisas, a bolsa da Louis Vuitton. E porque você não pediu nada disso, Salomão, você vai ter tudo isso e muito mais. Imagina que às vezes a minha oração e a sua oração acaba sendo uma oração fútil, né? Fúteis, né? Em vez de a gente pedir algo importante para Deus, a gente quer, sabe, colocar o nosso consumismo. E olha, eu vou te dizer, tem coisas que a gente precisa pedir mesmo, mas tem coisas que são banais. E Deus está falando assim: Salomão, você não pediu a morte dos seus inimigos. Sabe quando você diz: olha, Deus, vinga sua serva? Pois é, esse tipo de oração aí, misericórdia. Sabe quando a gente pede algo que pra gente é muito importante, mas é terreno, é uma coisa que é carnal e que não tem sentido no reino espiritual. E a gente fica ali insistindo com Deus que a gente quer e bate o pé como uma criança mimada. Então, assim, a gente tem que aprender com Salomão esse tipo de oração. Uma oração para cumprir o propósito de Deus na terra, para sonhar os sonhos de Deus, para que a glória do Senhor seja resplandecida, para que dê continuidade nas coisas de Deus. É isso que eu e você precisamos aprender aqui com Salomão. Uma oração que agrade o coração de Deus e não que seja simplesmente a gente pedindo coisas da nossa carne, coisas do nosso interesse. Eu vou te dizer que muitas vezes eu tive vergonha de coisas que eu pedi a Deus, mas tem coisas que são necessárias. Mas no caso aqui, Salomão viu que era importante e essencial. Versículo 13. Então Salomão voltou de Gibeon diante da tenda do encontro para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outras perto dele em Jerusalém.
O rei tornou tão comum a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg e os exportava para todos os reinos dos hititas e dos arameus. O que Esdras está falando aqui com o povo, expatriados, os judeus que estão voltando à terra, dizendo, olha, naquela época a galera era tão rica, eles não passavam necessidade nenhuma. Sabe, o ouro, a prata e as pedras preciosas era tudo muito comum. E eles viviam de carro importado e eles eram muito bem ricos. Sabe por quê? Porque um dia Davi conversou com Salomão sobre o que pedia a Deus. Sabe por quê? Porque Davi pediu sabedoria a Salomão pediu sabedoria a Deus. E porque Deus disse, olha, além de sabedoria eu vou te dar todas as outras coisas. E ali a terra prosperava, o reino prosperava e as pessoas prosperavam. E Esdras está mostrando aqui como era naquela época, né? Então, se você precisa de coisas em sua vida, sejam esclarecidas, se você não tem certeza sobre qual deve ser o seu próximo passo a dar, então convide a Jesus Cristo para lançar a luz da sua vida sobre o seu entendimento obscurecido, para que você tenha entendimento, sabedoria das coisas e possa resolver em nome de Jesus. Amém?